Seja bem-vindo ao Sinoscast, o podcast da mídia Sinos, e hoje eu tô aqui com um cara muito especial, Magno Rodrigues da Silva. Isso aí. O cara é empresário, é contador, né, do ramo da contabilidade, empresário, ele diz que é pai de pet, crossfiteiro Colega do Lucas aí no CrossFit e disponível. Pô, e solteiro. solteiro, cara, esse cara é solteiro. Pô, vamos... Ô, Magno, mas, cara, vamos começar aqui, cara, sempre no começo eu gosto que o pessoal... Eu me apresento, eu falo de uma forma mais engraçada, mas eu gosto que a pessoa se apresente também, né? Porque ninguém te conhece melhor do que tu mesmo. Então se apresenta pro pessoal aí, cara. Se quiser olhar para aquela câmera ali, pode te apresentar, dizer eu sou o Magno e tal, só pra gente saber mesmo com quem a gente tá falando. Já deu uma introduzida, mas manda aí, cara. Quem é o Magno, cara? Bom, então, boa noite aí, pessoal de casa. Obrigado por estar assistindo. Obrigado, Lucas, por ter feito esse convite. É uma grande honra. E o Magno, ele apenas nasceu. Já vou começar entregando a idade, né? A idade. O Magno só nasceu em São Leopoldo porque não tinha hospital em Portão ainda. Não tinha maternidade. Não tinha hospital. Não tinha hospital. Agora eu fui longe. Não tinha hospital. É que assim, ó, meu filho nasceu em São Leopoldo. Mas é porque não tinha maternidade. Pô, não tinha hospital. Daí eu nasci no Hospital Centenário e já voltei. Sou cria do bairro da Estação Portão, Estação. né? E andei por aí em alguns momentos. Morei 4 anos em Campo Bom. E o resto todo da minha vida foi morando em Portão. Morei um tempo no bairro Rincão do Cascalho e hoje eu estou de volta na Estação Portão, onde inclusive é o meu escritório, né? Então, cara, tu foi registrado como portonense ou... Como é que fala? Quem nasce em São Leopoldo? Leopoldense. Leopoldense. Não, na identidade está São Leopoldo. Tá São Leopoldo. O meu filho nasceu em São Leopoldo, no Centenário, mas tá portonense. É? Eu não sei qual que foi o critério que mudou nesse... Porque, né, vamos dizer, eu acho que passou uns aninhos, né, desde o teu nascimento até o dele, né? Pouca coisa. Mas o dele tá portonense, eu até não sabia, eu pensei, vai ficar leopoldense, Sim, nunca sim. tive relação nenhuma com São Leopoldo, não tem nada contra se você é de São Leopoldo. Não, mas eu, quando me perguntam, eu sou portonense. Mas os pais são de Portão, nasceu em Portão, cara, de Portão, cara. E me fala um pouquinho da tua história, cara. Tu sempre quis ser contador, porque eu não sei se pro contador é assim, mas desde lá da escola tu viu a profissão de contador, aonde tu estudou, como é que foi chegar na contabilidade, cara? Sim, desde criança o pessoal me perguntava assim, o que tu quer ser quando crescer? Eu falava, contador. Não pode ser verdade. Não. Perguntava pro colega do lado, Tá. jogador de futebol, o outro astronauta. Magno, e tu? Quero ser contador. Não tá falando sério isso? Não, Não tem como, cara, o cara querer ser contador desde que... Não, claro que não. Quando é criança, sempre tem sonhos mais altos, né? A brincadeira do astronauta. Jogador de futebol, desde cedo, a vida já me ensinou que eu não ia ser. Não ia dar. Né? Porque eu sempre era o último a ser escolhido, assim, na fila do futebolzinho ali. Quando chegava na minha vez de ser escolhido, o cara que estava escolhendo começava a olhar assim para a rua, para ver se não estava ouvindo mais ninguém, né? Tá. Não, eu fico com o Magno ali, mas nós saímos com 2 gols na frente. Fazia um acordo já. O meu time saiu com 2 gols na frente. Mas meio que a vida foi me encaminhando para a contabilidade, né? Porque como eu morava aqui em Portão e estudei sempre em escola pública, eu estudei nas escolas que estavam à disposição, né? O primeiro grau, para quem é um pouco mais novo agora, é o chamado ensino fundamental. Né? No meu tempo era o primeiro grau, segundo grau. O meu primeiro grau estudei no Pedro Schiller, ali na Estação Portão. E daí o segundo grau eu fiz na ETEP, em um tempo que ainda não se chamava ETEP, se chamava Escola Estadual de Segundo Grau de Portão. E era junto com o Colégio 9 de Outubro. Então lá eu fiz o segundo grau. Era junto ali no centro. Tipo, eu não sei disso aí. No 9 de Outubro. Era junto, mas era 2 escolas separadas. Tinha... Que loucura, eu não sabia disso aí não. Porque antes era assim, então. Antes da ETEP, no caso. Sim, antes da ETEP ali. Eu fazia o ensino médio, que era o segundo grau. Ali. Isso, ali onde... junto com o Colégio 9 de Outubro.
E vamos chamar de ETEP, né, para simplificar, disponibilizava 2 cursos técnicos, contabilidade e eletrotécnica. Contabilidade era de tarde e eletrotécnica era de noite. E meus pais sempre fizeram questão que eu priorizasse os estudos, que eu estudasse. Que quando eu fosse para o mercado de trabalho, procurar um trabalho, porque naquela época já era normal, com 16, 17, ali a pessoa já começar a trabalhar, né? Mas meus pais sempre priorizaram os meus estudos e que quando eu fosse entrar no mercado de trabalho, fosse procurar um emprego, eu já tivesse alguma formação, né? Então, eu e também eles também não queriam muito que eu estudasse de noite, então eu acabei indo para contabilidade, estudando de tarde, fazendo contabilidade na ETEP. Desde aí, então, tu seguiu na contabilidade. Não, eu eu ainda tive porque eu sempre quando no primeiro grau ali, eu sempre gostei muito de ler e de escrever, principalmente. Legal. Eu sempre fui muito bom nas redações, assim, principalmente quando eu tinha que inventar histórias. E então quando chegou a hora de ir para a faculdade, a minha primeira opção, quando eu fiz o vestibular, foi jornalismo. Antes de mudar para ciências contábeis, eu fiz 2 anos de jornalismo Legal. na Unicinos. E só que daí eu comecei a trabalhar, logo depois que eu terminei o segundo grau, né, daí eu fui meu pai até conseguiu um emprego para mim na empresa em que ele trabalhava anteriormente, antes de se aposentar. Eu comecei como auxiliar de escritório em um curtume aqui em Portão, que hoje ele nem existe mais, que é o Curtume Kern Mates. Eu comecei como auxiliar de escritório lá e a minha principal função era auxiliar a contabilidade, né? Fazer lançamentos contábeis, separar documentação. Naquele tempo não tinha tanta informação na internet que nem tem hoje, então as empresas recebiam boletins informativos com as mudanças da legislação em papel mesmo. E daí tinha que colocar essas folhas num fichário, guardar num arquivo. Daí tinha lá o manual do imposto de renda, pisco, Tudo muito enfim, físico, né? era tudo documento físico mesmo, né? Nada digital. E, e ali no Curtume Kern Mates foi muito bom para mim, como aprendizado, assim, porque eu era meio que um faz-tudo, sabe? Sim. A minha tarefa principal era auxiliar na contabilidade, na área fiscal ali, mas eu também ajudava no financeiro, ajudava no RH, ajudava a área de informática era eu, praticamente, né? Queimou o computador aqui, tem que chamar o cara da assistência, instala isso, desinstala aquilo, leva o computador daqui para lá, fazia serviço externo, serviço de banco. Naquele tempo saía com malotes para passar em todos os bancos, né? Então, como aprendizado, assim, foi muito bom. Eu trabalhei 6 anos lá. E lá é que daí eu estava fazendo jornalismo, mas eu comecei a perceber assim que eu não levava muito jeito para coisa assim. Eu não ia virar apresentador do Fantástico. Então, eu decidi começar a pensar em uma profissão que realmente me desse uma carreira estável, né? Não, uma coisa mais próxima da minha realidade. E daí eu optei pelas ciências contábeis, né? E troquei de curso, troquei de jornalismo para ciências contábeis. Legal. E depois do Kern Mates, assim, quando foi que surgiu o ateliê fiscal? Quando foi que tu começou a pensar foi, não sei, depois que tu fez contabilidade, tu trabalhou em outra empresa como contador ou outra coisa? Ou tu já resolveu empreender? Não, vou fazer contabilidade e eu vou ter meus clientes e eu vou empreender. Como é que foi, assim, essa transição depois? Também foi uma coisa não muito
planejada, foi uma coisa mais pela necessidade mesmo, Sim. né? Eu trabalhei muito tempo em empresas, como CLT. Depois do Carnimax, eu trabalhei em uma indústria química. Depois dessa indústria química, eu fui para uma grande fábrica de calçados aqui do Vale dos Sinos, onde eu trabalhei bastante tempo também. E depois dessa fábrica de calçados, na qual eu saí por conta de um burnout assim, que eu tive por conta enfim, de várias questões, né? E eu fui trabalhar numa empresa de TI, como consultor, gerente de projetos em uma empresa de TI, de implantação de sistemas. Essa empresa implantava sistemas justamente voltados para a área fiscal e contábil. Então eu usava a minha expertise de contador para ser gerente dos projetos de implantação desses sistemas. E nesse momento, daí eles pediram que eu fosse como PJ daí, né? Não mais como CLT, e eu abri o ateliê fiscal. Nessa época, não como escritório de contabilidade, mas como uma empresa de consultoria. De consultoria mesmo, foi o primeiro lugar, foi consultoria. Sim. E quando se fala em contador, quando pensa a palavra contador, todo mundo já pensa no imposto, né? E todo mundo sempre lembra de imposto. Pagar imposto é a mesma coisa que contador. Só para complementar Claro, minha segue. resposta Aham. anterior, porque hoje o ateliê fiscal é um escritório contábil, né? E é isso desde 2017. Embora a empresa tenha sido aberta em 2015, como consultoria, né? Como eu te falei, em 2017, 2016 para 2017 ali, o Brasil passou por uma forte crise econômica. Não sei se tu vai lembrar, mas essa crise é uma que o nosso então presidente na época chamou de marolinha, que ia ser apenas uma marolinha, só que não foi. Foi uma quebradeira geral, né? E essa empresa na qual eu trabalhava, eu acabei sendo desligado por contenção de despesas, né? E eu passei alguns meses desempregado. E daí os meus amigos, a minha esposa, então, na época, todo mundo falava, abre um escritório para ti, tu é contador, abre um escritório. E eu tinha aquele receio, assim, porque eu não tinha o instinto empreendedor, né? Eu tinha muito medo de dar errado, de acabar ficando pior do que já estava, sabe? Mas, depois de 8 meses desempregado, eu criei coragem, não. Daí eu tinha a empresa já aberta, né? E eu fiz a migração dela de consultoria para escritório de contabilidade. Comecei com 0 clientes e fui indo. Aos poucos, o meu ex-cunhado, que eu até brinco com ele, que ele é o meu cliente número 1, né? E continua comigo até hoje. E assim foi, indicando, fazendo marketing, e as redes sociais começaram a ter bastante peso também, né? E estamos aí, desde 2017 como escritório de contabilidade. Legal. Eu estava falando que quando a gente fala de contador, geralmente todo mundo já liga, já pensa em contador, imposto, contador. É normal isso aí de todo mundo. É o cara que manda a guia do imposto. Pô, imposto. Mas o quanto isso é verdade, o quanto não é, porque eu acho que é muito mais do que só o Isso cara. é um conceito já bem antigo, né? Hoje em dia os empresários também, com a era digital e a modernização de uma forma geral, né? Os empresários já têm mais consciência da importância do contador para a empresa, que não é só um gerador de guia de imposto, né? Que o contador está ali para auxiliar também na gestão, com problemas inclusive de manter a própria regularidade da empresa, né? Porque hoje em dia, se a empresa deixa de cumprir com alguma obrigação, ela pode ter até o seu CNPJ suspenso daqui a pouco, ou pode ter alguma coisa assim. Então, o contador é o cara que está ali
por trás dos bastidores ali fazendo esse trabalho, porque tem, na área tributária, quando a gente fala sobre obrigações, a gente tem a obrigação principal e as obrigações acessórias. O que é a obrigação principal? É você apurar corretamente o seu imposto e pagar, Uhum. tá? E todo imposto tem as suas obrigações acessórias, que daí são as declarações que têm que ser enviadas. Umas são mensais, outras são anuais. Tem regimes tributários que são mais simplificados, como o Simples Nacional, por exemplo, que tem menos declarações. E já empresas de grande porte, como o lucro presumido, o lucro real, já tem uma série de obrigações a mais, mas tem essas declarações a serem entregues e que a empresa tem um grande problema se não tiver tudo certinho, né? É comum do brasileiro, do empresário, empreendedor, querer fazer as coisas sozinho, acredito, né? Geralmente o cara, né, vou ter que pagar o contador, né, vai ter um custo a mais para minha empresa, mas geralmente, cara, ele vai precisar do contador. Qual que é o momento que tu vê, assim, que o empresário, e geralmente é quando já deu algum problema, qual que é Sim. esse momento que acontece que o empresário ele vai atrás do contador? Bom, aqui a gente vai além da necessidade do empresário ter um contador. Na realidade, o único regime tributário, o regime empresarial que seja, que é dispensado de ter um contador é o MEI, o microempreendedor individual. Todos os outros regimes, a partir do Simples Nacional em diante, é obrigado, por lei, a ter um contador responsável, tá? Mas sim, tem gente, que nem tu falou, que começa fazendo as coisas por si só, e tenta entrar no site, fazer, e geralmente dá problema. Mas é muito raro, é muito raro. A gente, normalmente, quando vai abrir uma empresa já a partir do Simples Nacional ali, que o cara já sabe que vai ter um faturamento, porque o MEI tem suas limitações e uma delas é o faturamento, de 81 mil por ano, né? Isso dá uma média de 6.750 por mês. Então, o cara que está abrindo uma empresa que já sabe que vai faturar mais do que isso, já vai direto para o Simples Nacional. E esse tipo de empresário já é geralmente uma pessoa mais esclarecida, que já procura logo um contador para abrir a sua É o empresa. cara que já vai ter um capital de giro, já vai ter um monte de coisa girando, não é aquele que apenas É, está vendo um negocinho, ele é um cara que já. o que a gente vê mais problemas no escritório, assim, é com o MEI mesmo. Que daí ele entrou no site ali, abriu o MEI, ele não precisa ter Aí não é contador. o maior problema, o cara é MEI, Só que daí o cara é MEI, só que ele esquece que ele tem que pagar todo mês. É 60, R$ 70 ali a mensalidade, que na realidade é uma contribuição previdenciária simplificada, né? Mas ele só abre o MEI porque ele quer emitir nota, ou a empresa na qual ele trabalha quer que ele tenha um CNPJ, que não seja CLT, e ele esquece que tem que pagar esses 60, R$ 70 por mês. E só que isso não expira, né? Não, fica lá. É o que a gente chama de débito declarado. A pessoa deve e aquilo não vai sumir, não vai prescrever, como a gente chama, né? Daí já apareceu inúmeros casos lá no escritório de MEI que está devendo 2.000, 3.000, 4.000. Tipo, abriu o MEI há 5 anos atrás cara, e nunca pagou, esqueceu, não pagou, ou ele parou de usar o MEI e parou de trabalhar com ele parou de usar o MEI, mas não CNPJ. baixou o MEI. E daí ficou. Caramba, tem esse problema. Daí tem que fazer um parcelamento, ficar 60 meses pagando aquele parcelamento. E outro problema no meio, acredito que é o faturamento, né? Muitos facilmente começam a escalar um negócio, fazer alguma coisa e passa desse faturamento, né? Acontece também as pessoas não observarem as limitações do MEI. O MEI
ele pode faturar no máximo até 81 mil por ano. no ano. E se a empresa ultrapassar esse limite, bom, daí tem consequências. Se ela ultrapassar até 20%, o- ela vai pagar como simples nacional o faturamento excedente, aos 81 mil, né? Agora, se a empresa ultrapassar mais, e ela fica obrigada a migrar para o simples nacional no ano que vem. Agora, se a empresa faturar mais do que 20%, além do limite de 81 mil, daí é que o buraco é mais embaixo, porque tem que pagar como simples nacional todo ano corrente. Ela retroage a simples nacional desde o início do ano corrente. Aí fica. Então, e o MEI só pode contratar, até hoje pelo menos, né, existem projetos de lei aí, tanto querendo aumentar o limite de faturamento, quanto aumentar esse limite de funcionários, que hoje é de um só. Hoje o MEI só pode ter um funcionário e que receba, no máximo, um salário mínimo. E o contador, tu acha, na tua visão, assim, trabalhando com várias empresas, empresários, ele consegue ajudar no crescimento da empresa? De que forma, assim, ele atua nesse crescimento da empresa? Sim. Assim, a contabilidade, tá? É uma ótima ferramenta de gestão, tá? Se ela for bem utilizada. Só que para você ter uma boa contabilidade, você tem que ter uma empresa bem organizada também, com relação à documentação, porque o contador ele precisa ser guarnecido de documentos para fazer a contabilidade da empresa, extratos bancários, documentos do que foi pago, né, recibos. Hoje em dia, notas fiscais não precisa mais mandar para o contador, porque o contador consegue pegar no site da Cefaz tem programas que fazem o download automático ali com o certificado digital, né? Então, mais outras coisas como recibo, documentos não fiscais, digamos assim, a empresa tem que ter também o grau de organização para que o contador consiga fazer uma boa contabilidade. Porque senão também não adianta. Ter a contabilidade e ser uma bagunça, os números que estão ali não serem reais, também não adianta, né? A contabilidade, as demonstrações contábeis, o balancete, o balanço, elas têm que ser o espelho da realidade econômica financeira da empresa. E qual que é a dificuldade do empresário que tu enxerga, assim, do empresário conseguir controlar isso aí? É não ter uma pessoa específica para fazer isso dentro da empresa? Porque às vezes o empresário, ele recém migrou do MEI para ME, né? Sim. E daí ele não tem uma pessoa específica para organizar isso aí. Ele tá lá tocando a empresa dele. Pô, Essa é a grande dificuldade de ter uma empresa com a sua documentação bem organizada, porque geralmente o cara que ele, como tu disse ali, migrou do MEI para o Simples, é o cara que está o dia a dia com a cabeça focada na produção, na venda, na no prestação do lucro, serviço, enfim, no sim, ramo de atividade dele. natural. Não está. E com muito custo ele ainda cuida das contas a pagar, né? E a receber. Então, sim, não ter uma pessoa disponível para fazer esse trabalho administrativo, né, é o grande dificultador da empresa ter a sua documentação bem organizada para o contador. Porque imagina a dificuldade, daí ficaria o contador querendo e o empresário lá, mas não consegue. Fica um impasse às vezes também, né, porque tu precisa fazer o teu trabalho, precisa fazer as coisas Sim. acontecer, precisa ter tudo documentado. E então fica a dica aí para quem é empresário, quem empreende. Eu sei que quem faz essa parte hoje lá é minha esposa, né? Eu deixo para ela, né? Tipo assim, ó, eu pago alguma coisa, eu digo, ó, paguei isso aqui, vê se precisa de nota, tu acerta, vê o que a gente precisa fazer. Porque realmente a gente já passou por vários apuros também de sair do MEI para o Simples, sair do Simples e para o MEI, cara, a oscilação de faturamento e estourar faturamento também de MEI, e daí ter que pagar, cara, já aconteceu várias coisas assim de
realmente de a gente não administrar bem, não cuidar bem Por falta de uma e administração, né? o Da gestão do negócio, não apenas baixar a cabeça e trabalhar como no teu caso de produtor de vídeo, né? Não apenas baixar a cabeça e só fazer vídeo, mas também fazer a parte da gestão do negócio, né? cara, porque se dá uma dor de cabeça, dinheiro tem que gastar, imposto, que tipo assim, o dinheiro indo, sabe? Porque olha só, se tu tiver uma contabilidade bem organizada, tu vai ter no balancete ali o retrato da tua empresa, quanto tu tem no banco, quanto tu tem para receber de clientes, quanto tu tem para pagar para fornecedores, qual é o teu faturamento, qual é o custo do teu produto ou da tua mercadoria, quais são as tuas despesas, né? Vai olhar ali no balancete, pô, mas tem essa despesa aqui, despesas com marketing, por exemplo. Mas esse valor está alto. Eu quero saber melhor o que é isso aqui. Liga para o contador vai emitir um livro chamado Razão, um relatório chamado Razão, que vai ter todos os lançamentos que foram feitos naquela conta ali, e daí o empresário vai poder olhar e dizer, não, tá, isso aqui está muito caro, eu tô gastando muito aqui, isso aqui eu não preciso, né? Então, esse é o ponto em que a contabilidade pode ser utilizado como uma ótima ferramenta de gestão empresarial. E tu acredita que tem empresário pagando mais imposto do que deveria? Porque eu acredito que um dos teus trabalhos, das tuas promessas, até no teu Instagram tá isso lá, né? Pagar menos Sim. imposto. Sim. Como que tu consegue, assim, tu consegue dar um exemplo, assim, de algum trabalho, algum cliente que tu já atendeu que conseguiu reduzir? Como que acontece isso? Porque para mim é simples, é imposto para pagar, mas, pô, eu sou leigo, né? Não entendo, né? Sim. De imposto, de nada. Mas acredito que tem muito empresário que daqui a pouco tá pagando mais mesmo, né? Sim. Se tu me permite, eu vou te responder essa pergunta com um exemplo prático, Perfeito. tá? Uma empresa, tá? Um comércio que ele compra de fora do estado uma mercadoria, e essa mercadoria é de origem importada, tá? Isso acontece muito quando se compra em marketplaces, por exemplo, né? A nota vem de fora do estado e a mercadoria é de origem importada. Nesse caso, o empresário ele tem que pagar um diferencial de alíquota interestadual, que corresponde a 13% sobre o valor da mercadoria. Então, muitas vezes ele comprou ali na internet ou de um fornecedor de Santa Catarina, que seja, achando porque o preço era mais barato, só que chega no Rio Grande do Sul e daí existe esse imposto complementar para pagar de 13%. Então, será que o custo dessa mercadoria foi menor do que de um concorrente aqui do Rio Grande do Sul? Se ele achar algum fornecedor aqui no Rio Grande do Sul, ele não vai ter esse imposto de 13% para pagar. Então, aqui a gente já tem um exemplo onde ele pagou menos imposto, não saiu da legalidade e ainda por cima pode ter reduzido o custo da mercadoria dele, né? Tudo por causa de uma questão tributária. E A diferença entre preço e custo. Né? E esses impostos, eles são para proteger, eu acho, o mercado interno, né? Sim, Essa é a ideia do governo. o próprio Estado, porque o Estado, esse mecanismo, essa legislação existe em todos os estados, né? O Estado cria esse diferencial de alíquotas justamente para incentivar que o comerciante, que o fabricante compre no próprio Estado. Interessante, interessante. É bom ficar ligado nessas coisas. São pequenas questões tributárias que podem estar aumentando aí o custo do teu produto, né? Eu pensei em responder isso com um caso prático, porque pagar menos imposto, como é que faz para pagar menos imposto sem sair da legalidade? Já seria uma resposta complexa demais e
a gente ficaria até amanhã aqui e não terminaria o assunto, né? Eu trouxe uma foto para ilustrar o quão complexa, absurdamente complexa é a legislação tributária no Brasil. Em 1992, tá, um advogado teve a brilhante ideia de imprimir. Isso não é muito ecologicamente correto, né? Mas ele teve a ideia de imprimir toda a legislação tributária do Brasil, tá? E o resultado foi isso aqui. Ó, tenta mostrar para a câmera, não sei se a câmera vai pegar, mas Se tiver. depois eu coloco na edição, tá? Acho que não, é que no foco não pega tão... Então esse advogado está ali, ó, sentado em cima de toda a legislação tributária do Brasil. Ele Cara, fez é isso fácil. justamente. Ele levou 18 anos para fazer isso aqui tudo, imprimir tudo. 18 anos. Ele começou em 92 e terminou em 2010. Né? E o resultado foram 43.216 páginas de legislação tributária. Então, essa é a complexidade da área tributária no Brasil hoje. Essa eu não tinha ideia de onde que era tão... Que loucura, cara. E olha só, existe empresário que acha que só precisa vender, né? Só precisa faturar, entrar dinheiro, né? Todo mundo pensa nisso aí, né? Dinheiro, eu quero dinheiro. E tu vê, cara, muito empresário quebrando, mesmo vendendo, e daqui a pouco, cara, eu tava vendendo tão bem, como é que eu quebrei? O que aconteceu? Tu vê isso acontecer muito? Sim, acho que todos vemos, né? Todos vemos o Brasil do jeito que está hoje. É muito difícil empreender no Brasil, mas muito também é falta de gestão. Voltamos um pouco ao que a gente já estava falando antes ali, né? Não basta você só baixar a cabeça se tu tem uma fábrica, por exemplo, sei lá, de calçados, por exemplo, não adianta tu te preocupar só em fazer calçado, tu tem que ter uma gestão da tua empresa, tu tem que saber qual é o custo daquele sapato que tu está vendendo ali, quais são as despesas da tua empresa para manter a área administrativa, a vendas, porque não é só faturar, né? A primeira linha lá do demonstrativo de resultados, que a gente chama, que é uma demonstração contábil, né? A primeira linha é o faturamento. Daí, beleza, né? Faturou tanto. Só que daí começa para baixo começa a vir os menos, né? O sinalzinho de menos. E lá no final, Menos o custo, menos as despesas, menos os salários, folha de pagamento, menos. Daí lá no finalzinho vai ter o lucro. E o que importa é isso, né? No faturamento pode ser um número lindo, mas na realidade o que importa é o lucro. Né? o pessoal se perde nos números, né? Então o empresário precisa fazer a gestão econômico-financeira do seu negócio e precisa estar com um bom profissional ao seu lado para auxiliar nessa gestão, né? Bom, o cara quer empreender, assim, qual que é o primeiro passo que ele precisa para começar a empreender? Porque acredito que tenha já uma dúvida aqui, né? Como tu falou do faturamento, né? Se, pô, não é assim, vou abrir um MEI. Daqui a pouco nem adianta o cara abrir o MEI, porque o faturamento dele já vai ser maior. Qual que é o primeiro passo? Tu acha que ele já deve procurar o contador antes, ou tu acha que não, dá uma pesquisada aí, resolve, mas depois procura o contador? Qual que é o primeiro passo assim que a pessoa precisa? Eu acho que o contador ele faz parte do processo de quem está pensando em abrir um negócio, tá? Porque uma coisa que é fundamental é você pesquisar, você ter conhecimento sobre sobre aquele negócio que você quer abrir, né? Eu quero abrir uma loja de roupas masculinas, por exemplo. Nunca trabalhei com isso, mas me deu na ideia. Deixa eu dar um exemplo. Minha esposa, se ela assistir, ela não vai assistir, eu tenho quase certeza. Ela tá fazendo bolo e doce. Ô, Bruna, tem que assistir os podcasts aí, Bruna. Eu falo, pô, tu tá fazendo isso aí não dá dinheiro, tu só gasta dinheiro. Toda vez a gente vai no mercado, gasta um monte, tu vende, não dá lucro esse negócio. Porque ela não tem muita noção de gestão, ela gosta de fazer aquilo ali. Sim. É um negócio que ela curte fazer e tal, e ela tá ali se ocupando com isso, é muito bom.
Mas eu disse, bah, tu gasta um tempão, tu compra, tu faz o negócio, às vezes tu tem que entregar o negócio para a pessoa, e o que te sobra no final das contas? É. É uma grande preocupação. Não precisa ter uma contabilidade estruturada, um sistema contábil para fazer, ou que nem no caso do MEI, não precisa ter um contador fazendo a tua contabilidade, mas algum nível de controle tu tem que ter. Tu pode fazer um livro caixa, pode pegar modelos disponíveis na internet, ou ligar para mim ali. Tem uma série de serviços que eu faço para MEI, assim, de ajuda que eu faço que eu nem cobro, sabe? Ah, como é que eu faço aí um livro caixa? Eu tenho um modelo de livro caixa lá, mando para quem quiser, mas já é um começo, sabe? Para ter um controle ali do que está entrando e do que tá saindo, né? Só que daí também tem que separar o que é da confeitaria e o que é da família, né? Das pessoas físicas. Tem que saber fazer essa separação também, né? Esse é um ponto bem importante, né, porque, eu acho um dos pontos mais sensíveis e difíceis, às vezes, né, da pessoa que começa como MEI, ele começa como MEI, eu acho que isso aí, não sei se dá para dizer que 100%, mas, cara, ele mistura tudo. Não Sim. existe Não eu é, acho não muito é só o difícil MEI. que o cara Não é só o MEI. mas principalmente o cara que é MEI, dificilmente ele vai conseguir separar. Aí, só que daí existe um problema, ele cresceu, o Uhum. MEI cresceu. Vai chegar um momento que ele vai precisar fazer isso, né. Sim. Cara, e daí como que ele vai fazer um negócio desse, né? Daí vai do interesse da pessoa, de querer saber qual é o real resultado que a empresa dele tá tendo ou não. Eu tenho clientes que misturam, que usam, que tem o cartão empresarial ali e usa aquele cartão para suas coisas pessoais também. E isso acaba indo para a contabilidade da empresa. Por quê? Porque foi pago com o cartão da empresa. Então, acaba meio que, bom, não queria usar esse termo, mas meio que sujando a realidade das demonstrações contábeis daquela empresa, né? Dificilmente daí ele também vai conseguir, escalar mais o negócio, crescer, né, porque fica difícil de tomar decisão, não fica? Fica difícil de tomar decisão. O cara vai olhar o balancete ali e vai pensar: meu Deus, minha empresa está dando só isso de lucro, ou às vezes até está dando prejuízo, mas aí, se for ver também, a empresa está bancando todas as despesas pessoais da família dele também, que não deveriam estar ali dentro, né? Então, acaba sendo uma contabilidade que não serve para a sua real É função, né? só para estar com os impostos em dia, assim, basicamente. É isso aí. Mas é uma coisa difícil, né, realmente a tomada de decisão para quem está montando um negócio, para quem está pensando em crescer um negócio, eu estou nesse processo, né, de montei a Mediassinos, estou estruturando, estou trabalhando sozinho hoje, mas, tipo assim, eu quero que esse negócio cresça. Então, é uma preocupação minha hoje de organizar tudo para conseguir chegar lá na frente e saber o que está dando lucro, o que que não está. E esse é pô, eu acredito que seja assim, um erro das pessoas mesmo, porque já foi um meu também, pô, mistura tudo e faz, vai do jeito que dá. Então, hoje eu já tenho um pouco mais de consciência, eu tenho o cartão eu tenho o cartão lá da empresa, eu sei que eu só posso pagar as coisas da empresa, aquilo ali, então a gente tenta, tá conseguindo hoje, assim, depois de muito bater a cabeça também e errar nisso. A pessoa que quer ter esse nível de controle, né, de ter tudo certinho, esse é o correto. Eu vou dizer que é errado a pessoa fazer isso? Não, não é isso. A pessoa quer gerir a empresa dela assim, Certo, o dinheiro é dela também, o negócio é dela. o dinheiro é dela, mas se ela quiser ter um controle certinho e usar a contabilidade como ferramenta para a tomada de decisão, daí fazer a separação. O correto é fazer a separação. E o cara que tá no meio, assim, qual que é o momento certo dele sair pro meio? Ele tá no meio do ano, ele viu que tá, pô, já tô aqui com o faturamento chegando, ou qual que é o momento que ele diz assim, eu tenho que sair do MEI? Pá, chegou o limite. Qual que é o que ele tem que enxergar, assim? Esse é um grande problema do MEI, porque o MEI ele não pode sair do MEI para o Simples a hora que quiser. Ele é obrigado a tomar essa decisão no mês de janeiro.
de todo ano. Então, se ele decidir ficar no MEI, ele só vai poder sair do MEI durante o ano se ele descumprir uma daquelas regras que a gente falou antes, dos limites ali do MEI, né? Se ele descumprir uma regra do MEI, se ele faturar mais de 81 mil, se ele tiver que contratar mais do que um Isso no meio do ano ele consegue. no meio do ano, se ele tiver que contratar mais de um funcionário, ou se ele tiver que passar a exercer alguma atividade proibida no MEI. Tem isso também, né? Tem isso também. Então, ele não pode, se em janeiro ele optou pelo MEI e não descumpriu nenhuma dessas 3 regras, ele vai ter que seguir no MEI. E daí vai cair naquela questão de ultrapassar o limite do MEI daqui a pouco e ter que pagar como simples. Daí ele vai ter um desenquadramento compulsório, né? Não opcional. É compulsório e vai ter que pagar ali as suas penalidades. Vai ter penalidade também. Interessante. E eu acho que não é todo mundo que se interessa por número, assim, né? De seguir números e fazer uma planilha, cuidar. Eu até gosto, eu acho legal, assim, ter um controle, assim. Com o tempo eu fui aprendendo, assim, a ter minhas planilhas e ter meu controle enfim, né? Todo mundo precisa ter também. Mas quais são os números principais, assim, que o empresário ele tem que estar praticamente no dia a dia, ele tem que estar ligado nisso aí? O que tu diria, assim, para o empresário? O que ele precisa acompanhar? O que entra, o que sai? Qual que é a maior preocupação, assim, que o empresário precisa ter? Os principais números que ele tem que observar, eu vejo que é aquilo que gera impacto no resultado da empresa, que é aquilo que eu te falei ali, faturamento, né? Que ele tem que buscar as formas de aumentar faturamento, seja com marketing, seja com alguma consultoria em vendas, um auxílio de algum representante, alguma coisa assim. Enfim, ele tem que olhar para o faturamento e pensar em formas de aumentar aquele faturamento. E do faturamento para baixo, que daí começa o custo do produto e as despesas, daí ele tem que olhar e começar a pensar em formas de diminuir aqueles números, né? O custo do produto vendido ou da mercadoria vendida, né? Eu falo produto ou mercadoria porque o produto é relacionado à indústria, né? À fabricação. E mercadoria é relacionado ao comércio, apenas compra e venda. Então, olhar para aquele custo e pensar em formas de reduzir. De repente, buscar novas parcerias de fornecedores. Que pode fazer? E olhar também para as despesas. Porque, vou dar um exemplo meu, tá? Como se eu, Magno, fosse uma empresa, tá? Há alguns meses atrás, a minha fatura do cartão estava vindo um valor assim que, poxa, eu não sabia que não parecia que eu estava gastando tanto, sabe? E daí, eu só pagava. Eu não estava fazendo a minha própria gestão aquela velha história da casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu não estava fazendo a própria gestão do meu dinheiro. Então, só vinha a fatura e eu pagava. Daí eu comecei, não, vou começar a olhar essa fatura aí, o que está vindo. E daí eu fui ver, eu tinha assinatura na fatura de tudo que é coisa que tu imaginar, de Netflix, de Prime, de Amazon, de HBO, YouTube, Spotify, Google, Strava Premium, o que imaginar eu tinha assinatura. Até coisa que eu nem sabia que tinha. Sabe aquela história do teste de 7 dias grátis e depois daí você pode cancelar? E só que daí tu esquece de cancelar? Isso é estratégia de marketing, cara. 30 dias grátis. Tava lá, Cartão. tava lá pagando. Não, peguei e cancelei tudo. Então, a contabilidade serve para isso, para você olhar ali as contas de despesa. Você pode até abrir elas através do Razão para ver o que está dentro daquela conta ali e cortar gastos. Cortar gastos. Uma das dificuldades, eu acredito, da indústria ou de quem produz algum produto é saber precificar, né? Sim. Uma das grandes dificuldades. E eu vou te contar o que a Bruna fez. Ela usou uma IA.
Ela botou os produtos, ó, comprei isso, vou produzir isso, dá para mim fazer isso. Quanto que está custando? Eu achei inteligente, assim. Mas o que que tu acha disso hoje do avanço da IA, né, para ajudar na contabilidade, ajudar nessas questões do dia a dia? Até quando que dá para confiar, assim, nessas ferramentas? Cara, é, é inteligente, de fato, como tu falou, né? É, mas não pode deixar de ter o olho humano sobre aquele resultado ali que você obteve na IA, né? É, do custo dos produtos ali, como é que a gente chama ali, o papel de pão ali, né? Fazer o custo através de planilhas, né? Eu também adoro planilha. Se eu for fazer compras no mercado, eu faço uma planilha no Excel, imprimo e para levar a lista de compras no mercado. A inteligência artificial vem aí avançando cada vez mais, né? E está entrando aí no ramo da contabilidade, dos custos, com tudo, né? Uhum. Mas sempre tem que ter o olho crítico do ser humano sobre aquilo ali, né? Uhum. É como eu disse, ela tava cara, a gente não parava de comprar coisa para ela fazer, até que ela separou uma conta para tentar dar uma cuidada nisso. Mas um dos grandes erros também, daí de quem vai usar uma IA para fazer isso, é hoje o grande erro de quem usa IA no geral é prompt, saber dar os comandos certos para tu ter um resultado Uhum. legal. E muitas das dificuldades das pessoas também é dar esse comando. Então, se tu faz esse comando, aí tu não coloca energia elétrica, aí tu não coloca gasolina, aí tu não coloca isso, não coloca aquilo, acaba que pode te enganar no final. No final, todo aquele cálculo que tu fez talvez um cálculo errado, não sei se não é isso que ela tá fazendo, aí vão se cuidar. Tem que levar tudo Pode, em eu consideração. acho que pode acontecer isso. Se tu não souber usar a inteligência artificial, é isso que eu quero chegar. Se tu não souber usar, beleza que ela é boa, mas também se não souber usar, cara, porque eu uso para desenvolver uma página, estou fazendo uma página hoje. Cara, como ela erra às vezes em coisas, eu digo, cara, Iá, tu é burra, não pode ser que tu fez esse negócio. Mas aqui também eu não expliquei o que que era exatamente o que eu queria. Sim. Eu estava imaginando uma coisa, ela foi lá e fez outra, mas é porque o meu comando também não estava de acordo. Então, né, tome cuidado também na hora de usar, né? Eu acho que é É isso. que tem muitos gastos que às vezes a pessoa não enxerga, né? Porque não é só o insumo ali, o ingrediente dos doces ali que ela faz. Ela está gastando mais gás, mais energia elétrica, está gastando mais combustível para fazer a entrega. Para ir Né? buscar, Para ir fazer as compras, exato. Então, tudo isso tem que ser porque é controlado. que assim, como eu vendo. É um pequeno exemplo da doceria lá da tua esposa, que se aplica para todas as empresas em todos Todos os os níveis. portes. É como eu sempre vendi muito serviço, é bem difícil para mim ver assim, comprando coisa Uhum. e tendo que fazer, porque eu disse, tá, daí tu tá gastando, primeiro, teu tempo, ela estudou para eu Sim, fazer aquilo lá, daí ela gasta o tempo para ir comprar, daí vai lá, gasta tempo do mercado, ela paga a mercadoria, ela gasta gasolina para ir comprar aquilo lá. Olha quantos custos, sem nem começar a produzir. Aí tem o custo da produção, o nosso fogão lá é elétrico, então, tipo, daí tem o custo da energia elétrica, tem o custo do tempo que ela fica produzindo aquilo ali, ela gasta tempo atendendo as pessoas no WhatsApp, porque daí um pede isso, pede aquilo, e daí, eu como gestor e como eu sempre estou pensando em como que eu posso criar um negócio sim. para eu escalar, para eu conseguir ter menos custo e eu ganhar mais. Todo empresário precisa pensar nisso. Mas daí eu fico olhando assim, cara, daí gasta aqui, gasta ali, daí no final do mês tu gastou tudo isso aqui de tempo, isso aqui de ingrediente, para ter o que de resultado. Então isso Sim. aí, cara, quem empreende, eu estou sempre de olho nisso, cara. Que eu estou investindo de tempo, o que eu estou investindo de dinheiro e qual é o resultado que eu estou tendo. Então é importante, cara, todo esse passo a passo para realmente no final das contas tu quebra. Qualquer Sim, negócio, sim. pequeno ou grande, se tu daqui a pouco tu tá vendendo, tu não tem ali caixa para, enfim. Aqui falando um pouco de empreendedorismo e das minhas dores também. Eu tenho isso também. Não é empreender no Brasil não é fácil não.
e a carga tributária é uma coisa que atrapalha muito, né? Hoje, a carga tributária média no Brasil em relação ao PIB, que é o produto interno bruto, né? Tudo que é produzido, a carga tributária média é de 40%, e é uma das maiores do mundo, né? Hoje, quando a gente compra, vai no mercado e compra, ou a empresa compra do fornecedor, está pagando imposto. Por quê? Porque ele está pagando imposto sobre a sua venda, a venda dele, né? E está repassando esse custo para ti. Então, quando tu compra, tu está pagando. Vamos pegar um exemplo aqui de um carro, tá? Tu comprou o carro, está pagando imposto em cima desse carro. Para manter ele, tu tem que pagar imposto. E não estou falando só do IPVA e do licenciamento. Tu vai botar gasolina, tem imposto. Vai trocar o óleo, tem imposto. Vai trocar os pneus, tem imposto. E quando tu vai vender o carro, o cara que está comprando vai ter que pagar o imposto também da transferência do veículo, né? Então, olha só como... Não era para ser um podcast triste, mas tá começando Tá começando a ficar meio deprimido. tá começando a ficar tenso o negócio. Caramba. Porque se tu parar para pensar, tu tá em casa, dentro da tua casa. Aqui a energia elétrica vai vir a conta, tem imposto. Vai vir a conta da água, tem imposto. Hoje em dia, daqui a pouco só falta inventarem um imposto para o cara respirar, né? Inventar um jeito de contabilizar o quanto de ar que o cara respirou durante o dia e cobrar imposto. Porque eu acho que caminhar e respirar são as únicas coisas hoje em dia que não se paga imposto. Começando a comprar o tênis para caminhar, para correr. Né? Então, caminhar de pé descalço ainda. Assim, também, pé de pelado. Ó, o que diferencia, eu acho que tu deve ter essa resposta, o que diferencia na tua visão, o que diferencia uma empresa que cresce, saudável e aquelas que fecham? Cara, eu acho que é gestão. É uma boa gestão, uma boa administração. Como a gente já falou aqui, não basta você só baixar a cabeça e fabricar o calçado, ou comprar e vender a mercadoria, ou no teu caso, produzir vídeo. Tem que ter uma gestão do teu negócio. Se tu não vai querer contratar uma pessoa especificamente para fazer isso, então, infelizmente, tu vai ter que tirar um tempo teu para fazer isso, para olhar para os números do teu negócio, né? Se tu não vai ser aquele cara bem organizado que vai mandar os documentos tudo certinho para o teu contador, de forma que ele te dê uma contabilidade de qualidade que possa ser essa ferramenta de gestão para ti, tu tem que ter pelo menos uma planilha, viu? Como eu falei antes, um livro caixa, tu tem que ter uma forma de fazer a gestão do teu negócio de forma que tu tenha lucro, que o objetivo final não é só faturamento, né? Tu tem que ter, tem que saber o que tu está gastando, onde tu está gastando, porque o objetivo final da tua empresa é obter lucro. É ter lucro, né? E qual que é a maior qualidade hoje tu como empresário, assim, qual que é a maior que tu enxerga, qual que é a maior qualidade, assim, que o empresário precisa ter, cara, para ter sucesso? O que tu vê, assim, no empresário hoje que tem sucesso? Bom, primeiramente eu acho que a busca constante por conhecimento e atualização na sua área, né? Tá sempre antenado. E tá antenado também ao que os teus concorrentes estão fazendo e você não está, né? Então essa busca constante por aprimoramento é um fator importante, e principalmente resiliência, né? Porque principalmente quando você está começando, o começo sempre vai ser difícil. Você sempre vai sofrer no começo. Aquele que abriu a empresa e já decolou, já deslanchou o negócio, olha, é um abençoado. Mas porque o que a gente vê em praticamente todos os casos é que o começo sempre é difícil. Porque geralmente você começa do zero, né? A não ser que você esteja já adquirindo um negócio que já é existente, ou empresa de alguém, parte-se do princípio que tu está começando do zero.
Então, você, como empreendedor, vai cometer erros no começo, mas o importante é que você não veja esses erros como um fracasso, e sim como uma oportunidade para aprimorar o teu processo. E principalmente não repetir aquele erro, né? Você ter a resiliência de não baixar a cabeça porque vai haver infortúnios, né? Você vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas você manter a cabeça erguida e seguir em frente. Legal. E qual que tu é o cara que do guardar, tu defende mais guardar dinheiro ou investir, cara? O que que tu vê sobre isso, assim? Tem gente que só guarda dinheiro, né? Bota até embaixo do colchão se deixar, né? O dinheiro físico, né? E o que que Tem os que tu, só torro também. Só torro. o que que tu vê, cara? Assim, é importante o cara investir também, estudar sobre isso. Claro, claro, claro que é importante. Toda empresa, óbvio que ela tem que ter algum dinheiro, ou dinheiro de uma forma de liquidez rápida, né? Que é o capital de giro. Porque tu nunca sabe, uma hora tu pode ter um imprevisto, uma máquina que quebrou, alguma despesa imprevista, né? Então, algum capital de liquidez imediata tu tem que ter. Seja uma poupança ou até mesmo existem investimentos de liquidez imediata, né? E a partir do momento que você tiver condições tem mais dinheiro além do que você precisa para o seu capital de giro, claro que é interessante fazer investimentos daí já de longo prazo, né? Um dinheiro que você não pense em retirar ele tão cedo daquele investimento, que daí esse investimento vai te dar uma rentabilidade também maior, né? Mas a parte de consultoria financeira não é bem a minha Aham. praia, exatamente, assim. Sim, tu trabalha mais na consultoria contábil, mais Isso. essa E parte, né? fiscal, E fiscal. E tem alguma ferramenta de gestão que tu gosta de indicar, cara? Algum aplicativo, alguma coisa assim para os empresários, assim? Tem alguma coisa que tu acha que é interessante usar? Usar uma inteligência artificial, talvez? Alguma coisa? Ferramenta de gestão que eu tenho para indicar? Contabilidade. Contabilidade, uma boa tabela. Ter a sua empresa bem organizada e proporcionar que o teu contador faça uma boa contabilidade e usar essas demonstrações contábeis como uma ferramenta de gestão. Legal. Eu costumo usar bastante. Eu tenho minhas tabelas malucas, só eu entendo às vezes, né? É que eu não sou bom de tabela, eu gosto de tabela, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Tem cara que entende tabela. É que nem eu no E futebol. É que nem eu no futebol e no crossfit, por exemplo. Eu gosto. Tu gosta, são coisas diferentes. Pô, né? Não vamos começar a falar dessas coisas. Eu gosto de futebol também, eu jogo às vezes, né? Mas é interessante, né? Eu acho sempre o cara ter os seus mecanismos, né, de controle Sim, básicos. tem que ter. Seja um papel, uma Mesmo, caneta. mesmo que seja básico, todo empresário, e vou mais além, não é todo empresário, toda pessoa tem que ter alguma ferramenta de controle sobre o que ganha e o que gasta, né? Nem as empresas e nem as pessoas não podem gastar mais do que ganham. Isso é mais comum que a gente. Que loucura, né? E essa parte de gestão financeira, assim, é algo que a gente errou bastante, assim, né? Já teve períodos, assim, que a gente ganhou mais dinheiro. E tipo assim, cara, a gente não cuidou bem, não administrou bem, e tem períodos, está tendo períodos que a gente está tendo menos entrada. Sei. Cara, e tipo assim, graças a Deus a gente tem uma pequena reserva para suportar e tudo, mas como é importante estar preparado para isso, né? Qualquer pessoa, cara, não é para empresa, mas para pessoa física, né? Saber que, tipo assim, porque eu acho que é o grande erro do brasileiro também é achar, quando ele está ganhando mais dinheiro, está com um salário melhor, ou ele é empreendedor e está tentando mais dinheiro, parece na cabeça dele que aquilo ali vai ser para sempre. Sim. Parece que vai ser para Ele sempre. aumenta o padrão de vida para um nível que daqui a pouco, se ele tiver uma queda na sua renda ou no seu faturamento ali,
é difícil baixar aquele padrão, né? Ele ficou com dívida, com cartão, que antes ele tava pagando de boa, mas o cartão, e agora o próximo mês. Sim. Entendeu? E o patrimônio que ele acumulou e vai ter que ficar pagando imposto sobre aquele patrimônio ali. Então. Então, é como um ditado que eu uso às vezes, né? Quando, em época de vacas gordas, todo o dinheiro é troco, né? Agora, na época das vacas magras, todo troco é dinheiro. Daí qualquer trocadinho ali dói para gastar, né? É isso aí, gente. Gente, estamos chegando aqui ao final desse episódio do podcast. Magno, foi um prazer, cara. Obrigado mesmo por esse tempo. Igualmente, eu que agradeço o convite. Cara, tem muito a agregar, muito a falar também, né? Tem muita experiência, muitos anos, né, Magno? Muitos anos, então. Desde 1998, trabalhando aí na área fiscal e contábil. Então aí, ó. Acredito que muita gente tá aí assistindo não era nascido. Eu era nascido, Magno, eu não sou tão jovem assim, infelizmente. Mas eu era. Mas, cara, um prazer mesmo, muito obrigado pelo tempo, por estar aqui com a gente. E, gente, sigam aí ele na rede social. Como é que é o arroba lá do Atelier? Atelier Fiscal Contabilidade. Aí, sigam lá no Instagram, chama ele, manda uma mensagem direct, incomoda, faz pergunta. Lá. Pode fazer pergunta. E se precisar de um bom contador, cara, só chamar o cara aí. Só chamar. Até mais, gente. Obrigado. Valeu, pessoal.